Pessoal, vamos à resolução de questões de direito constitucional. Primeiro, de acordo com a Constituição Federal, a organização político-administrativa da República compreende. Então, pessoal, falou em organização político-administrativa, você vai lembrar do macete do DEMO. Olha só, Distrito Federal, Estados, municípios e União. DEMO. Então, vamos aqui. Letra A tem território, falso. Letra B, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são esses quatro aqui. Verdadeiro é o nosso gabarito. Letra C tem território, falso. Letra D tem estados, opa, território, falso aí. Então, o gabarito, letra B. Questão 2. Segundo a Constituição, é vedado. Ou seja, ele quer, pessoal, o que é proibido. Então, a letra A diz: é proibido manter com igrejas ou seus representantes colaboração de interesse público? Não, se é de interesse público, então pode. Letra B: é proibido recusar fé aos documentos públicos, quer dizer, recusar um documento emitido pela própria administração pública ou com força de documento público, isso é proibido sim. Então, o gabarito, letra B. É proibido eliminar as distinções entre brasileiros ou preferências entre si, ou seja, eliminar as distinções, diminuir as desigualdades. Isso aqui pode e deve acontecer. Letra D. É proibido promover campanhas de natureza educativa? Não, isso aqui pode e deve acontecer. Ele quer saber aquilo que é proibido. E o que é proibido está na letra B, é o nosso gabarito. Continuando, questão 3. A criação, incorporação, fusão e o desenvolvimento de municípios. Pessoal, olha aqui uma coisa. Não tem hierarquia entre os entes, mas União, dentro da União a gente tem estados, dentro dos estados a gente tem municípios. Então, se eu quiser, por exemplo, dividir estados, preciso de uma lei federal. Não porque tem hierarquia, mas porque o estado está dentro da União. Se eu quiser dividir município, preciso também de uma lei estadual. Por quê? Porque os municípios estão dentro dos estados. Logo, com esses movimentos com relação ao município, faciam através de lei estadual. Gabarito, letra C. Continuando, enquadram-se como competências comuns da União, Estados, Distrito Federal, municípios, entre outras as seguintes. Ou seja, o que todos os entes podem fazer. Vamos ver. Letra A. Cuidar da saúde e assistência privadas e da proteção à garantia das empresas portadoras de licença para atuar neste segmento. Completamente louca essa alternativa. Não falou nem que segmento é esse. E outra coisa, cuidar da assistência privada não tem como ente público se ocupar disso para empresas, pessoal. Falso. Letra B. Profissionalizar os meios de acesso à cultura, educação e à cultura. Desculpe, é a ciência. É preciso democratizar, popularizar esses meios e não profissionalizar. Falso. Letra C. Procrastinar em relação à proteção do meio ambiente. Gente, procrastinar é não fazer. O que é preciso fazer é efetivar a proteção ao meio ambiente, entre outras ações. Falso. Letra D. Preservar a floresta, a fauna e a flora. Todos devem preservar? Sim, todos devem preservar. Gabarito, letra D. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode enviar um WhatsApp ou podem falar comigo no Instagram, tá? Vamos continuar. Questão 5. Cabe, aí ele vai perguntar qual é o ente, explorar diretamente ou mediante concessão o porto organizado. Gente, se ele está falando em porto organizado, o ente que cabe a qual cabe fazer isso é a União. Tá? Falou em porto, é a União. Só você lembrar, por exemplo, Companhia Docas de Santos, Companhia Docas do Pará, né? Então, é a União. Essas entidades aqui são federais, tá? Elas pertencem à União.
Continuando, constitui competência comum da União. De novo, ó, comum é aquela que todos os entes podem. Então vamos lá, letra A. Promover programas de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais e de saneamento? Sim, todos os entes podem e devem fazer isso. Verdadeiro é o nosso gabarito. Vamos ver as outras. Processo legislativo sobre a demarcação de terras de população indígena. Gente, se a população indígena é só a União e não todos os entes. Por isso que a letra B está falso. Letra C. A criação de regiões metropolitanas. Gente, se é regiões metropolitanas, é dentro de um estado, envolvendo os municípios. Então, a União não participa disso aqui, por isso que a letra C está falsa. Letra D. Estabelecimento de diretrizes e bases da cultura e educação nacional. Se é nacional, é a União. Então, estados e municípios não vão atuar para definir diretrizes nacionais. Né? Por isso que a letra D está falsa, confirmamos o gabarito letra A. Próxima. O Estado divide a função pública ou os serviços públicos em áreas específicas e cria instituições especializadas para atuar naquelas áreas. Assim, aí ele traz as alternativas. Ao fazer isso, o poder público reparte suas funções, delegando a coordenação sem quebrar hierarquia. Pessoal, ele diz que o poder público reparte as funções e delega a coordenação. Epa, pera lá. A coordenação, a coordenação continua sendo do Estado, continua sendo do poder público. O que ele delega é a execução. Então a letra A está falsa. Letra B. Ele desloca atividades essenciais para outros centros decisórios do poder e sem delegar autoridade. Pessoal, como é que ele vai delegar, como a gente já viu, a execução, ou como ele vai delegar mesmo as atividades e, ao mesmo tempo, sem delegar autoridade? Isso não faz sentido, porque senão esse processo de delegação não iria funcionar. Letra C. Ocorre uma distribuição interna de competências decisórias, pois a lei preserva a unanimidade do Estado. Pessoal, o Estado é um só. O Estado, poder público, ele tem unidade. A banca vem e coloca unanimidade. Falso aí. Unanimidade é se todo mundo concordar. Isso aí é outra história. Letra D. A instituição que recebeu a competência age indiretamente como se fosse o próprio Estado. Porque eu tenho aqui, ó, o Estado iria praticar uma ação. Aí, como ele delega, a instituição é que vai praticar a ação. Então, a ação é praticada, deveria ser pelo Estado, mas é pela instituição. Então, é como se o Estado agisse. Como se o Estado agisse. Logo, se é como se o Estado agisse, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê, pessoal? É indiretamente. Verdadeiro, gabarito, letra D. Próxima. Quando o município legisla sobre transporte coletivo municipal de passageiros, ele está. Vê só, a banca anulou essa questão. Anulada. Como a gente quer pegar esse aprendizado de marcar o X na alternativa correta, então eu não vou resolver essa questão justamente pelo fato dela ter sido anulada. Porque o que a gente tem que pegar aqui é o entendimento da banca. E aí, como foi anulada, nós vamos desconsiderar, desculpem aí, não ter retirado da nossa lista, tá? Questão 9. O controle externo do município será exercido por qual poder? Pessoal, o que é o controle externo? O controle externo é o poder legislativo atuando sobre o poder executivo, esse poder legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, que é o órgão para o qual foi aprovado no cargo de auditor de controle externo. Então, veja, o poder legislativo no município é quem? O poder legislativo do município é a Câmara. Ele diz: o controle externo do município é exercido pelo Poder Legislativo Municipal. Gabarito, letra B.
Questão 10. O município está constitucionalmente autorizado a criar guarda municipal com o escopo de... Pessoal, falou em guarda, a questão falou para você em guarda municipal, você tem que lembrar de 3 letrinhas, BSI, ou seja, bens, serviços e instalações. Lembre-se desse BSI, bens, serviços e instalações, que é isso que a Guarda Municipal vai proteger. Vamos para a questão agora para você gabaritar. Letra A. Auxiliar na preservação da ordem pública no âmbito de seu território. Dá para você inserir aqui o bem, serviços e instalações? Dá não, então está falso. Letra B. Proteger serviços, bens e instalações. Dá para você inserir o bem, serviço e instalações? Dá, está verdadeiro. Gabarito, letra B. Próxima. Suplementar eventual missão do Estado em matéria de segurança. Dá para você colocar o nosso BSI? Dá não, falso. Letra D. Colaborar com a Polícia Militar na vigilância ostensiva do município. Dá para inserir o BSI? Dá não, falso. Patrulhar e atuar com agentes de segurança às vias logradores municipais. Cabe aqui, gente, o nosso BSI? Cabe não, tá falso. Olha, não esqueça, bem, serviço e instalações. Na letra B, trocou a ordem, mas estava lá, bem, serviço e instalações. Falou em guarda municipal, falou nisso aí. Vamos para a próxima. Questão 11. A autonomia municipal apresenta-se pela tríplice capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração. Agora vamos procurar aqui. Ó. O que é auto-organização? Auto-organização, que é a primeira, é o município ter a sua lei orgânica municipal. Então, letra A, município tem Constituição? Não, falso. Letra B, tem lei orgânica? Pode ser. Letra C, tem lei constitutiva? Não, falso. Letra D, tem lei orgânica? Então pode ser. E letra E, tem lei orgânica? Então pode ser. Agora, auto-administração. Não, desculpa, item 2, autogoverno. O município, ele vai montar o seu governo. Para isso vai ter eleição. Muito bem. A eleição, pessoal, é uma eleição direta, né? Nós, eleitores, vamos às urnas. Então, a letra B traz. Vou agora analisar só as que pode ser, tá? Porque a gente já eliminou duas. Então, a letra A eu nem vou olhar. Tá fora. Nem vou olhar essa letra A. A letra C eu também nem vou olhar, porque a gente já tinha eliminado. Aí tá. Vamos olhar a letra B. Eleição direta de seu prefeito, vice e vereadores. Beleza. Até aqui, ok. É isso mesmo que é o autogoverno. Vamos ver a letra D. Eleição indireta. Tá falso. Então, já nem vou mais olhar a letra D. E letra E. Eleição direta de seu prefeito, vice, vereadores, além dos representantes dos conselhos tutelares. Conselho tutelar é uma eleição direta também. Né? A gente vai às urnas, né, eleger os membros os conselheiros tutelares. Vamos continuar então. A gente agora já tem duas, né, a B ou a E. E o 3 é autoadministração. Aí a letra B em autoadministração fala exercício de suas competências administrativas, tributárias e legislativas. O município pode fazer isso mesmo, exercício de suas competências nessas áreas, está verdadeiro. É para ser o nosso gabarito. Vamos ver a letra S, tem alguma coisa aqui. Organização das secretarias municipais, certo? Com fiscalização da Câmara, certo? Agora, Assembleia Legislativa, não. Porque a gente viu que o controle externo é pelas câmaras municipais, é poder legislativo municipal. Então aqui está falso, realmente confirmamos o gabarito, letra B. Questão 12. O Estado não intervirá em seus municípios, exceto quando. Então ele quer as exceções. Vamos lá. Não tivesse sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal de manutenção e no desenvolvimento dos diversos órgãos, não. É na manutenção e desenvolvimento da educação e da saúde, mas não dos diversos órgãos. Então, o item 1 aí está falso. 2. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, der provimento à representação para assegurar a obediência dos princípios indicados na Constituição Estadual. Isso aqui não é atribuição do STJ e não tem isso como exceção da intervenção. Falso.
3. O TJ, Tribunal de Justiça, der provimento à representação para prover a execução de lei, da ordem ou de decisão judicial. Beleza, quer dizer, se não for cumprida o provimento do Tribunal de Justiça, ou seja, para uma decisão judicial, se não se cumprir, é caso de intervenção, por quê? Por causa da independência e harmonia entre os poderes. Ou seja, para preservar essa separação dos poderes é caso de intervenção. Item 3 está verdadeiro. Item 4. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei, certo? Se não prestar contas, de novo, para poder proteger a independência e a harmonia dos poderes, intervenção. Então, a 3 está verdadeira e a 4 está verdadeiro. 5. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 3 anos consecutivos a dívida fundada. Quer dizer, não pagar as dívidas por 3 anos. Errado, falso. É por 2 anos. Como é que eu vou decorar isso aqui, professor? Falar em dívida, você vai lembrar do número que começa com D, que é 2. Certo? Não tem sentido, pessoal, você falar, outro número começa com D aqui, o 10, o 19. Não, gente. É o ente deixar de pagar a dívida por tantos anos consecutivos. Dívida começa com D, D de 2. Macete aí para você lembrar, tá? Mas a questão falou 3. Então a questão está falsa, só está certa a 3 e a 4. O gabarito é a letra D. Próxima. O artigo 37 da Constituição e a emenda 19 elencam 5 princípios da administração. A divulgação de obras realizadas por determinado órgão da administração direta, associando-a diretamente com o agente público responsável. Associando diretamente. Isso aqui é um problema. Porque a divulgação é princípio da publicidade. Atende à publicidade. Aí ele diz, fere qual princípio? Como ele disse, associando diretamente, fere o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque essa divulgação ela não tem que ser com promoção pessoal, não. Ela não tem que ser com promoção pessoal. Logo, essa promoção pessoal aqui vai estar ferindo qual princípio? O princípio da impessoalidade, porque a administração tem que ser impessoal, certo? Então, fere o princípio da impessoalidade. Gabarito, letra A. Cuidado para não dizer que fere a publicidade, viu? Porque a publicidade foi atendida. Então, não tem nada do gabarito letra C, não. É letra A. Vamos mais. Segundo a Constituição, a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios deve obedecer ao seguinte. Então, ele quer saber de princípios que os entes devem obedecer segundo a Constituição. Letra A diz: cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todas as pessoas. Só que já está errado, porque eles são acessíveis aos cidadãos, né? Sem nem entrar em muita complicação aqui. Porque uma pessoa, você pode estar dizendo assim, um menino de 8 anos pode assumir um cargo público. Isso não é verdade, tá falso aí. Além de outros erros, mas esse aqui é o mais gritante, você mata a questão. Letra B. A investidura em cargo ou emprego público depende exclusivamente da aprovação prévia da autoridade. Não, pessoal, falso. Depende de concurso público, né, para os cargos de provimento efetivo. Então, não tem esse exclusivamente aqui. O concurso é para os cargos efetivos. Então, não tem nada desse exclusivamente, não. Falso aí, tá? Letra C. O prazo de validade do concurso, a gente falou em prazo de validade do concurso, é 2 anos, prorrogável por igual período. É 2 anos, prorrogável por igual período. E será de 3 anos? Falso. Letra D. A lei reservará percentual dos cargos e empregos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Verdadeiro. Veja que a Constituição não disse que é de 5 a 20% a reserva de vagas. Ela disse que a lei reservará. Perfeito. Gabarito, letra D. Próxima. De acordo com a Constituição, a administração pública direta e indireta deve obedecer aos princípios de. Gente, se ele está falando que é de acordo com a Constituição, então a gente vai ver os princípios expressos na Constituição Federal de 88, que são o famoso LIMP.
o famoso legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Letra A, honestidade, falso. Letra B, legalidade, impessoalidade, moralidade. Opa, legalidade, impessoalidade, proporcionalidade, falso. Esse P aqui, gente, é de publicidade, tá? Letra C, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Verdadeiríssimo. É a ordem, inclusive, do nosso LIMP. Letra D, honestidade, falso. Então, gabarito, letra C. Próxima. A legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência são princípios constitucionais da administração, da mesma forma que há. Gente, hierarquia não é princípio, interdisciplinariedade não é princípio, interdisciplinariedade não é princípio, então, motivação e isonomia. Esses aqui são princípios que não estão no artigo 37 caput, ou seja, eles não são o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas eles estão na Constituição Federal. Por isso que é o nosso gabarito, a letra D. Próxima. Quanto às disposições constitucionais acerca da administração, assinar a alternativa incorreta. Então, ele quer a falsa, tá? Vamos lá. Letra A. Pelo princípio da reserva legal, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública. Gente, o princípio da reserva legal diz que para determinadas situações é preciso uma lei, é preciso uma lei formal. Então, determinadas situações, pode-se ter pode-se ter a exigência de lei específica, como, por exemplo, criar autarquia e autorizar a instituição de empresa pública. Ele está falando da lei aqui. Então, até vamos para a próxima, porque a gente busca a errada. O ingresso nos quadros de autarquia se dá por indicação do dirigente máximo da mesa. Gente, nos quadros da autarquia eu posso ter servidor efetivo. E para ter servidor efetivo é admitido através de concurso. Então não é por indicação. Aqui, falso, e é o nosso gabarito. Então, letra A, verdadeira, letra B, falsa. C. As autarquias têm imunidade tributária no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Aqui tem um macete para você, ó. Falou em imunidade tributária, aí você lembra do SEPARE, ou seja, imunidade para serviços, não paga tributos em relação a serviços, patrimônio e renda. Então, imunidade tributária, SEPARE. E ele falou do SEPARE aqui. Referente a patrimônio, renda e serviços. Ele só inverteu a ordem, verdadeiro. Letra D. A qualificação de uma autarquia como agência executiva concede maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira, porque a agência executiva, você pensa assim, que é como se fosse, entre aspas, tá? Uma autarquia melhorada. Então, significa dizer que para ela ser melhorada, ela vai ter maior autonomia em todos os níveis que precisa, tá? Verdadeiro também. A responsabilidade das autarquias é objetiva, ou seja, se uma autarquia, assim como da administração pública, né, pessoal, os danos ou prejuízos causados pelo agente público vinculado à autarquia é como se fosse a própria autarquia que causasse. Essa responsabilidade é objetiva porque ela faz parte da administração pública. A responsabilidade não é da pessoa, não é uma responsabilidade subjetiva, tá bom? Então, gabarito aí, letra B. Vamos mais. Em regra, a Constituição veda a acumulação remunerada de cargos, sendo excepcionalmente admitida. Ou seja, ele está perguntando aqui o que pode, tá? Então, pode 2 cargos de professor, posto que não haja. Opa! Se não houver compatibilidade, pessoal, não pode, não, tá? Falso aí. Se não houver compatibilidade, não pode. Falso. Letra B. A de 2 cargos ou empregos privativos profissionais da saúde com profissões regulamentadas, posto que há
que haja ultrapassado o teto fixado. Não, gente. Se o cara vai, ele está dizendo que o cara vai ganhar acima do teto. Ele está perguntando para você se isso aqui pode. Você vai ter que falar que não pode ganhar acima do teto. Ou seja, ele está dizendo que o cara vai ganhar mais do que o teto do ministro do STF. Não pode isso. Falso. Letra C. A de um cargo de professor com outro técnico científico, posto que haja compatibilidade. Então, olha só, pode dois cargos de professor, né, professor e professor, isso pode acumular, mas tem que haver compatibilidade. Isso é verdadeiro, é o nosso gabarito, letra D. Dois cargos de professor com outro de profissional da saúde, posto que haja compatibilidade. Gente, o que pode acumular, que está expresso na Constituição, é professor e professor. Tipo, professor do Estado e professor do município. A gente vê demais isso. Letra E. A de um cargo de professor com dois outros técnicos científicos. Não faz sentido, pessoal. Pode professor e pode professor mais cargo técnico ou científico. Isso pode acontecer. Essas duas hipóteses estão na Constituição. Agora aqui, ó, cargo de professor com dois técnicos científicos não tem nada a ver, né, pessoal? Então, gabarito letra C. Questão 19 está desatualizada. Eu não farei, porque a aposentadoria. O que essa questão quer ensinar para a gente, vou colocar, tá? A aposentadoria compulsória, aquela que o camarada é obrigado a deixar o serviço público, ela é de 75 anos. E a questão falava em 70, a questão está desatualizada, tá? Então, não precisa fazer, mas precisa decorar isso aqui. A aposentadoria compulsória, que é a saída obrigatória do serviço público, ela é de 75 anos e não 70, como era antigamente, tá? Vamos mais. Questão 20. No processo legislativo, a Constituição Federal pode ser emendada mediante proposta. Pessoal, ele está perguntando aqui quem pode apresentar emenda à Constituição Federal. E quem pode apresentar emenda à Constituição é o quê? É aqui, ó. Vamos ganhar um espaço. 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado Federal. O presidente da República pode também apresentar proposta de emenda constitucional. E as assembleias legislativas, né? Só que as assembleias legislativas tem que ser o quê? Tem que ser mais da metade das assembleias e cada uma delas tem que ser por maioria relativa dos seus membros. Então, vou explicar de novo. Ó. 1/3 no mínimo da Câmara, né, dos membros da Câmara, ou 1/3 no mínimo dos membros do Senado. Então, por exemplo, o Senado Federal tem 81 senadores. 1/3 é 81 dividido por 3, dá 27. Então, no mínimo, 27 senadores têm que apresentar uma proposta de emenda à Constituição, tá? Ou então, o presidente da República. Aí agora vamos para a parte mais complicada. Mais da metade das assembleias legislativas. Então, por exemplo, se 15 assembleias legislativas apresentarem uma proposta de emenda constitucional, a gente tem que olhar se dentro de cada assembleia teve maioria relativa dos seus membros. Então, por exemplo, uma assembleia que tem 48 membros. Uma assembleia que tem 48 membros. A maioria relativa, né, é essa maioria como a gente faz em matemática. 48 dividido por 2 dá 24. A maioria relativa é, por exemplo, 25, nesse caso aqui. Aí a gente vai ter que olhar se a maioria relativa dos membros em todas essas assembleias foi favorável à proposta de emenda constitucional. Se foi, a regra constitucional está sendo cumprida. Aí ele vem. Letra A. 2/3 no mínimo dos membros da Câmara. Errado. A gente viu que é 1/3. Letra B. 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado. Presidente da República, mais da metade das assembleias
das unidades, manifestando cada uma delas pela maioria absoluta, não, relativa. Letra C. Maioria absoluta da Câmara, falso. É, no mínimo, um terço. Letra D, que vai ser o nosso gabarito. Um terço, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado, quer dizer, um terço também. Presidente da República, mais da metade das assembleias, manifestando cada uma por maioria relativa de seus membros. Verdadeiríssimo. Gabarito, letra D. Questão 21. São cláusulas pétreas existentes na Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Gente, as cláusulas pétreas são aquelas que não podem ter o seu núcleo essencial reduzido. Então, a gente precisa saber quais são as cláusulas pétreas, certo? E aí, eu quero colocar aqui para você um esquema para você nunca mais esquecer isso. O esquema é, pessoal, olha, vamos lá. Cláusulas pétreas. É a vó se fode. Olha aí, gente. Vou mudar a cor aqui. Olha, voto direto, secreto, universal, periódico, separação dos poderes, forma federativa de Estado e direitos e garantias fundamentais. Então, o macetinho ficou vó se fode. Isso para as cláusulas pétreas. Agora você vai voltar na questão e vai gabaritar. Só completando aqui, direitos e garantias individuais. Vamos lá. Voltar para a nossa caneta. Organização financeira e tributária, falso. Separação dos poderes, beleza. Tá aqui, ó. O si. Seguridade, falso. Letra C. Direitos e garantias individuais está aqui. Separação dos poderes está aqui. Forma federativa. Só faltou colocar o voto, mas isso aqui está tudo certo. Vamos ver se não tem uma mais completa. Forma federativa, processo legislativo ordinário, não. Voto direto, não. Então, a que contempla 3 elementos, não está completa, mas pelo menos ele não falou todos aqui no enunciado, né? Não falou todos, está aqui. E o principal, para você saber, falou em cláusulas pétreas, qual é o macete? Vó se fode. Voto direto secreto universal periódico, separação dos poderes, forma federativa de Estado e direitos e garantias individuais. Vamos mais. Dentre as diferentes espécies normativas, aquela que é utilizada em matérias expressamente previstas na Constituição. Gente, a gente fala assim, ó, quando a Constituição fala só lei, isso é o quê? É lei ordinária. Agora, quando a Constituição quer expressar algo de uma matéria especial, é a lei complementar, a LC. Gabarito, letra A. As leis complementares têm esse dispositivo, tem essa denominação porque complementam o quê, hein, gente? Com a Constituição Federal, ou seja, quando ela quer uma complementação legislativa, usa-se a lei complementar. A Constituição usa a lei complementar. O ato escrito que não regula uma situação concreta, mas que é destinado a todos, fundamentado na Constituição Federal, exige fusão de duas vontades para se aperfeiçoar, produzir efeitos, denomina-se. Gente, se está fundamentado na Constituição, lei. Se é um ato abstrato, quer dizer que não é concreto, é geral, vale para todos, isso é a lei. Próxima. A espécie normativa que não possui natureza jurídica de lei. Não é lei, mas é dotada de força de lei. Gente, se falar assim, é lei? Não, mas tem força de lei. Que espécie normativa é essa? Medida provisória. Gabarito, letra C. Mas isso no curso normal de teoria a gente vê detalhadamente, tá? Aqui é uma aula de questões. Questão 26. A apresentação do projeto de lei que cabe ao presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Ministério Público e aos cidadãos. É uma iniciativa parlamentar. Gente, esse pessoal aqui que ele está falando, são parlamentares? Não, falso. Não são parlamentares, é extra-parlamentar, verdadeiro, gabarito letra B.
Esse pessoal aqui é concorrente com o parlamentar? Não. Esse pessoal aqui é o povo? Não. Olha aqui, ó, presidente do Supremo. Falso. Então, gabarito, letra B. E assim nós concluímos nossas questões. Quaisquer dúvidas, enviem um WhatsApp ou falem com a gente no nosso Instagram. E vejam lá o nosso Instagram para vocês verem mais dicas e mais questões. Um abraço, até a próxima.